Interrompe e começa de novo. É, Interrompe, né? Exclui, pede para excluir e isso. começa de novo. Acaba a Sim. reunião, se for o caso, e começa de novo. Ai, meus irmãos, a gente precisa reunir para fazer um momento de escuta Um nosso, momento de sabe? detox. Isso. Hum. E oração Saúde. particular. Isso aí. Vamos começar, gente? Então, A honra e glória de vamos. Deus. Arlete, você faz a oração de exaltação pra gente, minha irmã, por favor? Sheila Faço faz. sim, meu irmão. Amém. Que Deus conduza. Vamos começar. Bom dia. Mais uma jornada de intimidade com Deus. Que Deus conduza. Para a honra e glória dele. Deus te conduza, minha irmã. Amém. Bom dia, meus queridos. Vamos iniciar o nosso dia. Oremos. Magnífico Deus, magnífico Pai, Criador dos céus e terra. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei. Ó, Pai amado, obrigada pelo despertar mais uma vez, Pai. Estamos aqui reunidos. Mais uma vez, estamos com o mesmo objetivo de estarmos próximos a Ti, de estarmos, Senhor, entregando a Ti o nosso dia, nosso, nosso eu, o nosso ser, a nossa vida. Em Tuas mãos nos colocamos, ó Pai, e neste momento nós queremos Te louvar, bendizer o Teu santo e bom nome. Queremos Te agradecer pelas bênçãos, queremos Te agradecer pelos livramentos, pelas oportunidades que surgem na nossa vida, mesmo sendo algumas tão difíceis de a gente enfrentar, mas elas servem para nos despertar, para nos fazer crescer como seres humanos. Senhor, nós queremos erguer as nossas vozes em gratidão por tudo que faz por nós, mas também nós aqui deixamos pedidos, agradecimentos por bênçãos e bênçãos e bênçãos e muitos pedidos de intercessão. E neste dia, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nos entregamos a Ti, para que o Senhor nos unja, nos prepara, Deus, para viver este dia na Tua presença. Te buscamos, Senhor, com o intuito de estar totalmente próximos a Ti, que a nossa mente seja voltada para as coisas do céu, que os nossos olhos alcancem o foco direcionado ao céu, que os nossos passos sejam largos e direcionados nos bons caminhos. Senhor, que as nossas atitudes sejam de grandeza, de humildade, seja de ajuda, seja humanitária. Pai, o Senhor sabe, o Senhor é conhecedor do mundo em que vivemos hoje. Muitas situações perplexas, Pai. Muitas mazelas, a mazela humana, Senhor, tão grande, tão intensa, a pobreza de espírito, Pai, a mesquinhez humana que toma conta, a fragilidade emocional, Pai. Ó Deus, a nossa situação espiritual, muitas vezes morna. Pai, tenha piedade dos teus filhos, tenha piedade de nós. Nos entregamos a Ti para sermos, Pai, cada vez mais capacitados a estar na Tua presença e preparados para a volta de Jesus. Senhor, lapide o nosso ser, ó Pai. Lava-nos, purifica-nos, Pai amado, e nos dê, Senhor, sabedoria, sabedoria do céu, para que nós possamos entender muitas situações e termos clareza de mente, que os nossos olhos se abram, que a nossa visão enxergue, Pai, aquilo que possa nos atrapalhar, atrapalhar a nossa vida espiritual, e que nós possamos retroceder destes caminhos ruins, destes obstáculos que o inimigo põe na nossa vida, que nós possamos ter entendimento claro, amplo,
das situações vivenciadas e que não caiamos nas armadilhas do inimigo. Grande eterno Pai, nosso Deus, grandioso Tu és, Senhor. Por isso estamos aqui, através da Tua graça. Somos abençoados a cada amanhecer com um novo dia. Então, ó Pai, mais uma vez, bendizemos o Teu santo e bom nome. Te louvamos, ó Pai, e queremos te honrar através das nossas atitudes, nossos atos, das nossas palavras. Queremos, Pai, bendizer o teu santo nome, te honrar através do nosso digitar, do nosso, cada instante do nosso falar. Que seja, Pai, para construir, Senhor, um caminho pleno em direção à salvação. Nos capacite, Senhor, a estarmos lutando por aqueles que não têm força, falarmos por aquele que não tem voz. Nos capacite, Senhor, a sermos ajudadores daqueles que estão em situação de miserabilidade, fragilidade social, fragilidade física, mental, espiritual. Pai, faça de cada um de nós veículo do bem para que nós possamos, Pai, não só ser ajudadores, mas pregadores da palavra de salvação. Grande eterno, Tu és o nosso Deus, o nosso amparo, o nosso alicerce. É por isso que estamos aqui reunidos, Pai, com um só objetivo de levar as nossas vozes a Ti e de buscar socorro dos altos céus. Nos prepara, Deus, para que nós não percamos a salvação e não nos deixe ser, Pai, obstáculo para a salvação de alguém. Não nos deixe, Pai, atrapalhar a vida espiritual de ninguém, mas que nós sejamos, Pai, uma ponte firme para tirar muitas pessoas do abismo e levar, Pai, em direção a Cristo Jesus. Nos prepara, Pai, este dia, que ele seja, Pai, totalmente alicerçado em tuas mãos. Esteja aqui com cada família representada, mais uma vez eu te peço. Cada membro deste grupo. Esteja, Senhor, com aqueles que estão famintos, desempregados, aqueles que estão doentes, física e emocionalmente, espiritualmente. Aqueles que estão, Senhor, vivendo nos caminhos das drogas, aqueles que estão sem teto, aqueles que estão órfãos, feridos, que estão sendo enganados, que estão sendo, Pai amado, tripudiados pelo próximo, que estão sendo massacrados. Pai, o Senhor conhece no momento agora os meus pensamentos e o Senhor sabe quantas pessoas que estão sendo prejudicadas e neste momento elas estão no meu pensamento. Aquelas pessoas que eu tenho atendido, aquelas pessoas em miserabilidade total. Coloque a tua mão poderosa sobre todos. Se for da tua vontade, que o Senhor opere, Senhor, o milagre da restauração. Que estas pessoas não só te conheçam, Pai, através dos meus atos, dos meus trabalhos, através de tantas situações e palavras, mas que elas conheçam, Pai, o caminho da eternidade, não só o caminho do afago daquele momento, do socorro daquele momento. Que o Senhor prepare cada membro deste grupo para ser um portador da verdade. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos e agradecemos estas bênçãos. Que o Senhor esteja no comando deste programa e que cada dia mais outros membros possam aderir a ele e que nós possamos crescer e sermos um grupo preparado, seletos pelas tuas santas mãos para a pregação do Evangelho. Obrigada, Pai, nos dê um bom dia na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, continuando, Senhor, essa oração, nós queremos, Senhor, que a Sua Santa Palavra continue, Senhor, aqui falando conosco, Pai. E pedimos que durante todo esse dia, as palavras de Paulo, Senhor, ali, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, Senhor, nos dois primeiros versículos,
Que essas palavras possam, durante todo esse dia, estar nos impressionando, Senhor, e durante toda a nossa vida, que elas estejam, Senhor, fazendo com que as nossas ações e reações, as nossas escolhas sejam pautadas, Pai, pelo conselho que Ele nos dá aqui, de sermos sacrifício vivo ao Senhor. Por favor, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a nos transformar, Senhor, em pessoas mais disponíveis ao Senhor e às mudanças que o Senhor deseja produzir em nós. O teu servo, Pai, ele diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh Senhor, que palavra maravilhosa, Senhor, essa palavra que nos diz, Senhor, que nos dá a possibilidade de transformação. As neurociências hoje, Senhor, já dizem tanta coisa a esse respeito, mas o Senhor já nos falava isso, Senhor, muito antes de que as pessoas soubessem cientificamente, Senhor, que essa transformação da mente, Senhor, desse padrão, num padrão espiritual, produziria, Senhor, prosperidade. Mas era isso que o Senhor já estava nos dizendo aqui, Pai, que nós devemos amoldar os nossos pensamentos. A tua serva também, Ellen White, diz, Senhor, que nós somos aquilo que nós pensamos, vemos, cheiramos, aquilo que trazemos para os nossos sentidos, Pai. Pois bem, Senhor, é exatamente isso que o teu servo estava já nos dizendo, Senhor, há tanto tempo. E é por isso, Senhor, que nós precisamos tanto que o seu Espírito Santo continue agindo em nós e colocando em nós essa disposição de nos oferecer, Pai, ao Senhor como sacrifício vivo, oferecer o nosso corpo, Pai, e tudo que há em nós. Nós queremos ser, Senhor, esse sacrifício vivo ao Senhor, um sacrifício santo, um sacrifício que lhe agrada, Senhor. Não da maneira vil como muitos aí fazem, de surrar o próprio corpo, de estarem se autoflagelando. Não se trata desse sacrifício, Senhor, mas se trata, Senhor, de oferecermos, como teu servo diz, um culto racional ao Senhor, de nos oferecer, Pai, para sermos aquilo que Jesus foi e é, nos oferecermos, Pai, em humildade, para socorrermos aquele que está necessitado, de, em humildade, Senhor, ouvirmos mais, falarmos menos, Senhor, de não revidarmos da forma como desejaríamos revidar, como homem natural, pecadores que somos, Pai. O sacrifício, Pai, de nos santificar a cada dia, de nos separar desse mundo mal, desse sistema de pensamentos, Pai, que é tão mundano, que é tão anticristão. O sacrifício, Senhor, de a cada dia escolher agradar ao Senhor e não a nós mesmos e aos ditames, Pai, da nossa cultura. E esse sacrifício, Senhor, realmente, ele requer muito mais disposição, muito mais determinação do que meramente, Senhor, como algumas religiões fazem, de se autoflagelar, Pai. Mas que esse sacrifício, Pai, a cada dia que nós escolhemos fazer, que ele seja aperfeiçoado, que o Espírito Santo em nós nos ensine, Senhor, a ser esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e que nós soframos dessa forma essa transformação da nossa mente renovada.
Que a nossa mente se renove a cada dia, Senhor. E que dessa maneira nós possamos, Pai, experimentar a Sua vontade em nossa vida. Esse é o nosso sonho, é o nosso objetivo, Pai. E experimentar a Sua vontade, que é santa, que é boa, que é agradável, que é perfeita, Pai. E assim nós seremos, Pai, certamente os mais felizes dessa terra, os mais prósperos, Pai. Porque a prosperidade, Senhor, é não sentir falta de nada. E nós queremos exatamente, esse é o objetivo da nossa vida. Não sentir falta de nada e saber que tudo que o Senhor faz em nós e para nós é agradável, Pai, é perfeito, é bom, porque é a Sua vontade, a vontade do Deus de amor que o Senhor é, o Deus bondoso, o Deus santo, o Deus cuidador que o Senhor é. Oh Pai, nos ajude, Senhor. O Senhor sabe, só mesmo por meio do Espírito Santo em nós, na plenitude do Espírito Santo, é que chegaremos a esse nível de transformação e de renovação da nossa mente. Por favor, nos ajude, Senhor, nesse processo. Continue trabalhando, Senhor, em nossa vida, em nosso caráter. Continue nos ajudando a oferecer um louvor, uma adoração, Senhor, que sejam aceitáveis, perfeitas ao Senhor. Por favor, nos ajude, que a nossa mente seja transformada a cada dia e que nós sejamos o sacrifício vivo, santo e agradável que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos o nosso dia e a nossa vida em Suas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Sheila. Deus conduza, minha irmã. Vamos orar, meus irmãos, uns pelos outros. Oração intercessora. Fico aqui aberto. Vamos iniciar. Pai querido, Pai de amor, Pai de graça, de bondade. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Mais agradecer ao Senhor, Pai, por mais um dia de misericórdia e graça que chegou em nossas vidas, por estarmos aqui na Tua presença. Que seja mais um dia para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Tua filha Adriana, Pai, ela pede pela vida espiritual, pela que ela tenha um desejo, Pai, de estar em comunhão com o Senhor, que isso fortaleça ela cada dia espiritualmente, Pai. Que ela possa, que o Santo Espírito possa colocar nela o desejo de querer orar, de te buscar, Pai, dela tomar essa decisão também, de fazer, mesmo que muitas vezes a gente não quer fazer, que a gente é cansado por outros motivos, mas que nós possamos fazer a nossa parte, Pai. O Senhor sempre faz a sua. Ela pede que o Senhor transforme ela pede oração por ela e pela família dela, pela saúde física, que você ajude a ter controle na alimentação dela, ajude a ter foco, atenção, concentração e persistência, Pai. Ela pede para ti, Senhor, também, Paizinho, tirar dela o egoísmo, a desobediência, a teimosia, que você abençoe a cirurgia que ela tem que fazer, Pai. É, que seja tudo conforme a tua vontade. Ah, irmã Márcia, Pai, também, ela pede que Deus esteja com todos nós, que o Senhor sempre seja o centro da nossa vida, Pai, esteja conosco. Ela pede oração pela vida entregue ao Senhor, Pai, pela verdadeira conversão e relacionamento contigo. Pede pela conversão do filho dela, Rodrigo, e de toda a sua casa. Pela irmã Alessandra, que está em tratamento de câncer, Pai, fazendo quimioterapia, com complicações renais. Tem misericórdia, Senhor. Ela pede pela irmã Natalina, que vive com muitos problemas de saúde, muitas limitações. Pede que o Senhor dirija os planos dela, Pai, que sejam os planos do Senhor, não os dela, e que use ela para ser completa e ser uma serva fiel, Pai, cada dia. Cuida da tua filha, Pai, que ela possa ser bênção na vida das irmãs dela, cada dia. Tua filha Marlene, Pai, ela agradece ao Senhor por tudo e ela pede, Senhor, oração, Pai, pelo filho dela, Davi Plaza, que precisa, ele rompeu o tendão de Aquiles, vai passar por cirurgia, que o Senhor cuide dele, Pai. Também o gatinho dele também, que tá com doença, tá doente, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, cuide desse animalzinho deles, que eles gostam tanto, e também do Davi, Pai, tem que passar por essa cirurgia. Eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia, Pai, pela vida,
Quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar na minha vida, Senhor. Eu possa sempre praticar isso, Pai. Que não seja uma coisa só de palavras, mas que seja de todo o tempo da minha vida, que isso possa ser uma realidade, Pai, do meu comportamento, da minha forma de viver. Colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. Peço também, Pai, que o Senhor, pela conversão e cura da Cecília, da Sônia, da Ana Lúcia, Pai, da Vitória, do Ebson, do Luan, da Maria Bueno, do Honório, do João, do Hamilton, do Kesley, do Samuel, da Marilda, Pai. Tem misericórdia desses teus filhos, filhas. Que o Senhor afaste todo o mal, Pai, todos os demônios que ficam atormentando a vida dessas pessoas, as doenças, Pai, que você traga cura, libertação, transformação, conversão, Pai, verdadeira. Peço que, pela minha família, Pai, que o Senhor faça a vontade do Senhor na minha casa. Peço que o Senhor também brilhe através de mim, Pai, na vida de outras pessoas. Que o nome do Senhor seja glorificado e edificado através da minha vida, todo instante, Senhor. Peço também pelas meus familiares, da Cecília, pelos doentes, pelas famílias que estão clamando pelo Senhor. Sua filhinha Kátia, ela agradece pela restauração da saúde a cada dia. Ela agradece pelo trabalho dela, pela Associação Restauro Integral que está se expandindo. Ela agradece também pela filhinha dela missionária, a Rebeca. Pede pelo paciente dela, seu Joaquim. Pela pós-graduação em saúde mental do Restaura, Pai. Cuide da tua filhinha, Pai, cada dia. Ela pede também por todos os alunos, toda a equipe da Associação Restauro Integral. Pela senhora Maria, de 94 anos, que ela está cuidando neste momento, Pai. Da sabedoria. Que seu Santo Espírito enche tua filha, Pai. Ela pede também por Maria, que está do lado dela no leito, do leito da paciente dela que tentou suicídio. Cuida da Maria, Pai. Que o Senhor possa cuidar da mente dela, Pai. Que o Senhor possa, que o Senhor sabe o que passa no coração dessa filha. Que o Senhor cuide dela, que o Senhor possa dar livre, libertação para ela, Pai. Tua filhinha Sheila agradece pela salvação em Cristo, Pai. Pelos cristãos perseguidos, pelo IAGE, pelo avivamento da igreja dela e liderança, Pai. Por mais obreiros, ela pede também. Ela pede pelo Clube dos Bravadores, em especial Talá de Sertão, pelos projetos missionários da IAGE do Restauro, pelo Grupo Terapêutico de Saúde Mental, pela Luziene, sua mãe, Pai, pela Rosângela, família da Maricruz, pela saúde da Marlene e família. E também quero aprimorar os 8 remédios naturais na vida dela, Pai, pelo gerenciamento melhor do tempo dela e crescimento na comunhão contigo. Pela conversão e saúde dos familiares dela, em especial da mãezinha dela, pela restauração da saúde mental e física da jovem Joana, pela vida espiritual da Renata, do Francisco, do Lucas e de suas famílias, pela cura do Senhor Edilson, Pai com cirrose, pela vida da irmã Mazé, da Kika, da irmã Francisquinha, seu pai, libertação do Colírio, Pai do Janiel, do Lucas, da Ivonete, da Nalva, do Danilo, e pela saúde da bebê Sara, Pai, do Manuel, da Dayana, da Rayana, da Lucinete, tem misericórdia, Pai. Sua filhinha Arlete agradece ao Senhor, o nosso Criador, Pai, pela vida e pelas bênçãos derramadas sobre ela, a família dela. Continue fazendo a obra na vida da tua filha, Pai. Pelos livramentos a eles concedidos. Amém, Senhor. Cuide deles a cada dia e de outros filhos teus, Pai, em todo lugar que tiver. Ela pede oração pela Andréia, que está com vários supostos tumores no corpo. Pai, tem misericórdia. Liberta a filha, Pai. Pede oração também pelos eventos de saúde do mês de agosto e pelo sábado da saúde em todas as igrejas. Meu filho Guilherme, pai, ele pede pela vida espiritual dele, pela esposa, pelo filho, pelo casamento e família dele, pela vida financeira, pelos os pacientes dele, por cura e libertação, pela direção e conselheiros do Restauro Integral, saúde, família, sustento, vida espiritual, unidade e propósito, pelos colaboradores do Restauro Integral, pai, saúde, família, sustento também, vida espiritual, unidade e propósito, pelo João Vilas Boas, pai, tem misericórdia, teu filho, pede também pela resolução da situação do caso da Associação Restauro Integral. Pai, tem misericórdia, Senhor. Que eu possa coletar cada pedido aqui feito, Pai, nesse dia, não só hoje, Pai. Que eu possa ter misericórdia de cada pessoa, cada nome mencionado aqui, Pai. Que eu possa ouvir, que eu possa cuidar de cada pedido, Pai, de cada família aqui. Cuida da tua filha Edna também, Pai, da Edilene que está aqui, dos pedidos de cada uma delas, Pai, da vida de cada uma delas. Cuida também da Kátia, todos os dias, Pai, que o Senhor nos guie, nos guarde, cada dia da nossa vida, Pai, que seja tudo para honra e glória do Teu nome, Senhor.
Eu te coloco tudo em tuas mãos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós a cada dia e faça a tua vontade, hoje e sempre. Amém, Jesus. Meu irmão, você faz a clamor pelo Espírito pra gente? Acho sim, sem problema. Amém. Vamos orar. Pai Santo, tu és maravilhosamente bom. De uma forma assombrosa, Pai, tu nos criastes, nos entretecestes no ventre de nossa mãe. De uma forma maravilhosa que está a se descortinar diante de nós no tempo que chamamos presente, tu tens escrito cada um dos dias de nossas vidas nos teus livros. Cuida de nós, tendo o nosso nome escrito na palma de tuas mãos. Deus querido, como podemos ter tão pouco amor por ti? Teu amor nos constrange, Senhor. Deus de amor, de bondade, de misericórdia, como dessemelhantes de Cristo estamos, quão distantes de ti estamos. E ainda assim nos alcançastes, Pai, fostes até onde estamos para nos atrair para ti, para nos elevar a Cristo Jesus em nossa vida e atrair o nosso coração para ti. Nós estamos desejosos, Senhor Deus, e ainda que estejamos presos em nossos pensamentos, temos vontade de ter vontade de estar contigo e de sermos mais assemelhados a Cristo Jesus. De que outra forma isso poderia ter acontecido, senão pelo dom de Cristo, pela intercessão, Pai, contínua dele por nós diante de ti e pela atuação do teu Espírito em nossa vida. Nesse momento clamamos, Pai, para que o teu Espírito, ao agir em nós, realmente nos faça lembrar de Cristo, de tudo aquilo que tu tem nos ensinado em nossa vida, dos ensinamentos de tua palavra, Pai. Que ele nos convença, que ele nos convença do nosso pecado, da verdade, do dom de Cristo, do teu juízo iminente, da tua justiça que é Cristo Jesus. Ele nos convença, Senhor Deus. E que esse convencimento seja tal que nós estejamos realmente, Senhor, entregues a Ti, mortificando eu como um sacrifício vivo. Que o Teu Espírito age em nosso viver, que Ele nos conduza, que Ele nos corrija, que Ele nos molde. Que a atuação, Pai, dele em nosso viver glorifique o Teu nome. O quão necessitamos disso, Pai. Porque por mais que nos esforcemos e tenhamos certo êxito, esse êxito é temporário, ele é insatisfatório. Tem misericórdia dos teus filhos, Pai, e em Cristo Jesus nos perdoa, nos purifica de toda injustiça, nos santifica pelo teu Espírito, Senhor. Age na vida dos teus filhos, ó Santo e Soberano. Dá-nos um coração tal, como Arlete escreveu na oração de exaltação do teu nome, que possamos ser como Cristo Jesus foi. A voz, o calor, o poder, a paz, uma representação tua, em especial para aqueles que não têm. Foi assim que Jesus aqui viveu, é assim que devemos fazer. Dando água ao sedento, curando o enfermo, visitando o acamado, o preso, ajudando o necessitado, cuidando dos teus pequeninos, alimentando o faminto. Como podemos fazer isso, Pai? Ensina-nos como fazer isso. Dá-nos poder e condições para tal, para fazermos de forma equilibrada, para fazermos de tal forma, Senhor Deus, que glorifiquemos teu nome, não por impulso, não por excesso de altruísmo, não por nada que seja pecaminoso, nada que não te agrade. Senhor Deus, te agradar. Eis o que queremos fazer. Ensina-nos, ó Senhor, a te agradar. Revela a tua vontade aos teus filhos e dá-nos o poder de colocá-la em prática para que possamos fazer por te agradar, por amor de ti. Queremos ser verdadeiros, Pai, não queremos simplesmente ser religiosos, mas queremos ser espirituais, queremos ser íntegros diante de ti. Ensina-nos a sermos como tu és, Senhor Deus. E como isso pode acontecer, senão pelo teu Espírito. Desperta teu povo, reaviva, reforma, conduz.
Também lembramos de nossos líderes, Pai, que aqui vivem, os que foram constituídos por vontade humana ou por tua, não sei, alicerçar ao todo, Pai, mas eles estão em posição por tua permissão. Conduz esses teus filhos. Olhamos para o que vemos em nosso mundo, às vezes não parece haver esperança de transformação, mas tu sabes que pleitos, eleições, que os momentos, ó Pai, de escolhas de cargos, que não haja mais uma quadrenal em nossa igreja como já teve antes, que a manipulação desapareça e que realmente a tua vontade prevaleça. Senhor Deus, desperta e opera a reforma que é necessária e que aqueles que te servem, como muitos o fazem, brilhem por ti de tal forma que, como um farol, consigam mostrar o caminho para que aqueles que ainda titubeiam, vacilam, os sigam, pois são líderes constituídos por ti, e que haja transformação. Ó Santo e Soberano, que haja transformação. Nos méritos maravilhosos e suficientes, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos, agradecidos e a ti entregues. Amém, amém, ó Santo e Soberano Senhor. Deus seja louvado. Deixa eu compartilhar aqui nossa leitura comentada de hoje. As presenças de Deus. Deixa eu pegar aqui. Vamos continuar falando dos pensamentos aqui. A Auri parou na 52 ontem. Então, hoje nós estamos na página 53. Vamos orar para a gente começar. Santo Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Por favor, toma os nossos pensamentos para preparar o nosso coração. Nos ajude, Pai, a realmente entregar tudo em tuas mãos para viver conforme a tua vontade. Nós possamos nos amoldar perfeitamente para o teu caráter. Para que nós possamos, Pai, realmente, cada dia, ser mais parecidos contigo. Que essas palavras agora que serão lidas, Pai, possam vir diretamente em nossos corações. E achar terreno fértil, Pai, para crescer, frutificar, Pai, realmente nos transformar a cada dia. Amém, Jesus. Amém e amém. Pensar correto é a única segurança. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. A faculdade de se dominar desenvolve pelo exercício. O que parecia um princípio difícil torna-se fácil pela repetição constante. Até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Olha que interessante, né? O que parecia a princípio difícil torna-se fácil pela repetição constante. Por isso, irmãos, que é importante a gente mudar nossa rotina, a gente fazer, repetir a coisa boa várias e várias vezes, sabe? Que isso reforça o pensamento, reforça o caminho, né? A trilha que a gente vai criando. Toda vez que você repete aquilo, você reforça que aquilo é um padrão. Então, você cria um padrão de tomar decisão, um padrão de fazer as coisas. O que parecia difícil, né? Repetição, até os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Se quisermos podemos afastar-nos de tudo que é baixo e inferior e elevar-nos para uma alta norma. Podemos ser respeitados pelos homens e amados por Deus. Então, coisa que a neurociência fala hoje, a Eliot já estava falando aqui, mais de 100 anos atrás, né? Cento e tantos anos atrás. Pensamento cristocêntrico. Vosso último pensamento à noite, vosso primeiro pensamento pela manhã, devem ser para aquele em quem se concentram vossas esperanças de vida eterna. Nossa alta vocação. Amém.
Então a gente tem que estar sempre pensando nas coisas celestiais, né? Então, muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando, né? Ah, isso aqui agora é, é espiritual, não pode ficar misturando, eu tô no trabalho agora. Irmãos, nós somos alma vivente, tudo é uma coisa só. Onde nós estivermos, nós tá tudo envolvido, todas as coisas. O mundo espiritual, ele não separa, ele tá com a gente o tempo todo. Nós somos alma vivente, nós somos espírito, não tem jeito de separar o espírito da carne, das coisas, é, separar trabalho, não, família, não. Tudo é uma coisa só. A gente precisa estar com Jesus em todos os lugares da nossa vida, né? Precisamos ser luz em todo momento, em todo lugar. Desenvolver positividade. A positividade, energia, a solidez e resistência de caráter manifestada em Cristo tem de se desenvolver em nós mediante a mesma disciplina que ele suportou e caber-nos a mesma graça por ele recebida. Desejar de todos nós. Olha que interessante. A positividade, energia, solidez e resistência de caráter manifestados. Então, é aquilo que nós falamos, né? A gente nós não podemos amoldar o padrão do mundo, mas o padrão de Cristo. A nossa forma é Ele. Então, o caráter dele, nós precisamos moldar o nosso de acordo, a forma é Ele. Nós precisamos desfazer das nossas vontades, né? De fazer a vontade de Cristo, que aí sim o nosso caráter vai se amoldando ao dele, né? De acordo com as decisões que a gente toma, pela repetição dessas decisões, né? Esforço proporcionado ao objetivo perseguido. Os pensamentos devem concentrar-se em Deus. Devemos exercer diligente esforço para vencer as más tendências do coração natural. Olha que interessante. Devemos exercer diligente esforço para vencer as más tendências do coração natural. A nossa tendência é contra a mentira, é arrumar um jeitinho, a nossa tendência é essa. Mas à medida que você vai reforçando ali o seu caráter, a forma nova, demora tempo, né, de um dia para o outro, você vai moldando isso, né? Então você vai se amoldando esse caráter divino aí cada dia mais. Nossos esforços, nossa abnegação e perseverança devem ser proporcionais ao infinito valor do objetivo que perseguimos. Unicamente vencendo como Cristo venceu, havemos de alcançar a coroa da vida. Unicamente vencendo como Cristo venceu, havemos de alcançar a coroa da vida. Pensando por si, se permitirdes que outro pense por vós, tereis energias atrofiadas e habilidades diminuídas. Se permitirdes que outro pense por vós, tereis energias atrofiadas e habilidades diminuídas. Então a gente precisa ter a nossa opinião, firmar, ter o nosso caráter, né, os nossos princípios e não abrir mão deles de acordo com a opinião dos outros. Precisamos existir, né, de acordo com aquilo que Deus nos ensinou e não ir moldando aí de acordo com o que as pessoas gostam, que as pessoas falam, né, na nossa vida, lugares que vão só para agradar os outros. A gente precisa, né, cuidar dos nossos pensamentos e firmar, não deixar os outros pensar por nós, né, tomar decisão por nós. Olha que interessante, irmãos. Muitos a cujo intelecto é diminuto porque se limitaram a demorar o pensamento em assuntos comuns. Deveis lutar com problemas de pensamento que requeiram o exercício das melhores faculdades de vossa mente. Devei lutar com problemas de pensamento que requeiram o exercício de melhores faculdades da vossa mente. Então, quem está falando é aquilo que, se não me engano, é Timóteo que fala. Pensa no que é puro, que é correto, que é de boa fama. Demora o pensamento, nisto pensais. Eu não lembro mais o livro, não sei se é Timóteo Tessalonicenses, mas fala disso, né? Então, a gente precisa que, quanto mais tempo a gente passar meditando nessas coisas, em coisas boas, em coisas que agradam a Deus, mais forte a nossa mente fica. Então a gente precisa, irmãos, igual lá em Provérbios fala, né? Que a nossa mente precisa, uma mente que não é protegida, igual uma cidade sem muro, né? Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, de onde a nossa mente está vagando, em que a gente demora, não é fácil, igual tá falando aqui, a gente precisa esforçar muito para isso. Então, entregar as coisas a Deus várias vezes ao dia, fazer o que agrada a Ele, e aí sim a gente, né, vai fortalecer nossa mente. Refinamento do coração, aprendido na escola de Cristo.
O verdadeiro refinamento nos pensamentos e maneiras aprende-se melhor na escola do Divino Mestre do que por qualquer observância de regras estabelecidas. Se o amor penetrando no coração dá ao caráter aquele contato purificador que a modela à semelhança do seu. Essa educação comunica uma dignidade inspirada pelo céu e um senso de verdadeiras conveniências. Proporciona uma doçura de índole e gentileza de maneiras que nunca poderão ser igualadas pelo verniz superficial dos costumes da sociedade. Proporciona uma doçura de índole e gentileza de maneiras que nunca poderão ser igualadas pelo verniz superficial dos costumes da sociedade. Olha que profundo isso aqui, irmãos. Vou repetir. Esta educação comunica uma dignidade inspirada pelo céu e um senso de verdadeiras conveniências. Proporciona uma doçura de índole e gentileza de maneiras que nunca poderão ser igualadas pelo verniz superficial dos costumes da sociedade. Aqui dá para a gente pensar bastante, né? O que as pessoas veem em nós aí que tem essa doçura em índole diferente, né? Essa gentileza nas maneiras que a gente trata. Se não tiver, nós precisamos pensar nisso. Precisamos ter mais disso, né? Esse, essa doçura que Jesus tinha, esse caráter, esse senso de cuidado, né? Essa gentileza que ele tinha com as pessoas. É isso que atraía as pessoas e deixava elas maravilhadas. Os que estavam com ele gostavam dele, os que não, os que queriam poder, estavam enciumados, criou ira, né? Mas precisamos, irmãos. As pessoas que realmente encontrar conosco precisam ver algo diferente. Senão, nós não estamos sendo transformados, nós estamos sendo igual ao mundo mesmo. Requer-se disciplina mental. A capacidade de fixar os pensamentos na obra em mão é grande bênção. Os jovens tementes a Deus devem esforçar-se por desempenhar de seus deveres com refletida consideração, mantendo os pensamentos na direção devida e fazendo o melhor que lhes for possível. Devem reconhecer seus deveres presentes, cumprindo-os sem permitir que os pensamentos divaguem. Essa espécie de disciplina mental será útil e benéfica no decorrer de toda a vida. Os que aprendem a pôr os pensamentos em tudo quanto empreendem, por pequena que a obra possa parecer, serão úteis ao mundo. Os que aprendem a pôr o pensamento em tudo quanto empreendem, por pequena que a obra possa parecer, serão úteis ao mundo. Amém. Relação mútua de Oséias, se não me engano, é Oséias. Certas mentes são mais relação mútua de ideias. Desculpe, irmãos, que essa letra aqui não é fácil de entender, não, dependendo de como ela está escrita. Certas mentes são mais como velhos bazares de curiosidade do que outra coisa. Muitos retalhos e fragmentos da verdade foram recolhidos e armazenados ali. Não sabem, porém, como apresentá-los de maneira clara e harmônica. Não consegue concatenar as ideias, não consegue ligar, né? Fica que tem solto. É a relação que essas ideias têm umas com as outras que lhes dá valor. Toda ideia e declaração devem estar tão intimamente unidas como os elos de uma cadeia e uma corrente. Quando um pastor atira uma massa de assuntos perante o povo, a fim de que eles, a fim de que eles a recolham e ponham em ordem, seu trabalho é perdido, pois serão poucos os que farão isso. Então a gente precisa ligar uma coisa com a outra. Quando você falar desde o início ao fim, precisa estar tudo conectado, né? E quando você começa a soltar algumas palavras dispersas, são poucas as pessoas que vão conseguir aproveitar isso. Interessante. Amém, irmã. Que Deus te abençoe também, Arlete. Excelente dia. Que Deus proteja. Porque a mente assume um baixo nível. Se a mente humana assume um baixo nível, geralmente é porque é deixada de tratar com fatos comuns e não convocada e exercida para aprender verdades nobres e elevadas, duradouras como a eternidade. Essas sociedades literárias e escolas estão quase universalmente exercendo uma influência inteiramente contrária àquela que alegam exercer, e são um dano aos jovens.
Tal não precisa ser o caso, mas porque elementos não santificados tomam a liderança e os mundanos querem que as coisas se façam de modo que agrade a si mesmos. Seu coração não está em harmonia com Jesus Cristo. Olha que perigo. Tal não precisa ser o caso, mas porque elementos não santificados tomam a liderança e os mundanos querem que as coisas se façam de modo que agradem a si mesmos. Seu coração não está em harmonia com Jesus Cristo. Participam das fileiras dos inimigos do Senhor e não se contentam com a espécie de entretenimento que fortaleceria e fortificaria espiritualmente os membros da sociedade. Apresentam-se assuntos baixos e baratos, que não enobrecem nem instruem, mas apenas entretêm. Olha, irmão, são palavras vazias, né, que não muda nada. A gente pode começar qualquer assunto, mas a gente precisa terminar falando de Jesus. De alguma forma, né, a gente precisa colocar isso. Demorar-se em assuntos não importantes. Nas horas de insônia, a mente trabalha constantemente. Se demora em questões não importantes, o intelecto é enfraquecido e atrofiado. Pode haver espasmódico lampejo do pensamento. A mente, porém, não se acha disciplinada para a sóbria e constante reflexão. Há temas que demandam séria consideração. Demorando o pensamento nesses temas de interesse eterno, a mente se fortalece e o caráter se aperfeiçoa. Então, irmãos, a gente não pode perder tempo algum, né? Aqui está falando da insônia. Ah, por algum motivo, lá você está com insônia. Então, eu ficava assim, igual ela falou aqui, ó, com os pensamentos meio perdidos, pensando num monte de coisa. Quanto mais, talvez, está preocupado, né? Hoje eu oro. Se eu tô acontece por algum motivo. Talvez a gente está muito cansado, né? A gente não consegue dormir direito. Eu aproveito, faço minha oração da madrugada, dependendo do horário que for. E ali depois eu consigo dormir, já fico em paz. Então a gente precisa, né? Toda oportunidade que a gente tiver de pensar que a gente possa voltar os nossos pensamentos para essas coisas de Cristo, né? E fica muito, isso fortalece muito o nosso caráter, a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Então a gente precisa ser intencional nessas coisas, né? A gente precisa ser intencional realmente. Toda oportunidade da gente poder voltar os nossos pensamentos, nosso olhar para Cristo, para o céu e firmar o nosso caráter, né, nessas coisas que nós temos esse compromisso com Ele, né, nesse compromisso que nós temos. Os pensamentos marcam a alma do indelevelmente, a alma indelevelmente. Abstendo-vos de todo mal, os pecados comuns, por mais insignificantes que sejam considerados, prejudicarão o vosso senso moral e apagarão a impressão interna do Espírito de Deus. Olha aqui, ó. Os pecados comuns, por mais insignificantes que sejam considerados, prejudicarão o vosso senso moral e apagarão a impressão interna do Espírito de Deus. Então, os pecados, por menores que sejam, ele vai afastando a gente das coisas do céu, né? E vai apagando, e vai desconstruindo isso que a gente constrói todo dia com esse esforço, né? Então, por isso esse processo de santificação é tão importante, irmãos. Essa busca diária para ser uma pessoa melhor cada dia é tão importante por isso, de ir limpando, né, esse pecado, senão a gente não cresce. O nosso caráter não é fortalecido, né? O caráter dos pensamentos deixa a sua marca na alma, e toda conversação baixa corrompe o entendimento. O caráter dos pensamentos deixa a sua marca na alma, e toda conversação baixa corrompe o entendimento. Todo mal promove a ruína dos que o cometem. Deus pode perdoar o pecador arrependido e o fará, mas embora seja perdoado, seu caráter é prejudicado e destruída a faculdade do pensamento elevado, que é própria da mente não enfraquecida. As cicatrizes sempre permanecem na vida. Busquemos, portanto, a fé que atua pelo amor e purifica o coração, a fim de que representemos o caráter de Cristo perante o mundo. Amém. Cercar a pessoa com uma atmosfera pura. Ninguém deve ser atrevido ou intrometido, mas sim devemos quietamente viver nossa religião tendo em vista a glória de Deus. Olha que interessante. Então brilharemos qual luz no mundo,
sem ruído ou atrito. Ninguém precisa falhar, pois está com ele alguém que é sábio no conselho, excelente na atuação e poderoso para realizar seus desígnios. Ele atua por seus agentes, vistos e invisíveis, humanos e divinos. Esta é uma grande obra e será levada adiante para a glória de Deus. Se todos os que a ela se acham ligados fizerem suas obras corresponderem à sua profissão, à fé. Esta é uma grande obra e será levada adiante para a glória de Deus, se todos que a ela se acham ligados fizerem suas obras corresponderem à sua profissão, à fé. A pureza de pensamento tem de ser nutrida como como indispensável à obra de influenciar outros. A pessoa tem de ser rodeada de uma pura e santa atmosfera que tenda a avivar a vida espiritual de quantos a respirem. Amém. A gente precisa, por isso, irmãos, que muitas vezes quando você vê que a pessoa fala muito de Deus, né, porque ela está vivendo aquilo de tal forma, está meditando, a boca fala, o coração está cheio. Se o nosso assunto é o céu, se o nosso assunto é Jesus, é porque a gente está buscando muito aquilo. Agora, se a gente está preocupado com muita Copa do Mundo, do que está acontecendo, é política, isso, o nosso coração está cheio disso, nós estamos meditando nisso. Então, irmão, se a gente está pensando nas coisas celestiais, se a gente está buscando ajudar pessoas mesmo, qualquer coisa, assunto que vier, ele vai terminar com o nome de Jesus. Você pode ter certeza disso, independente do assunto que for. E pode começar por onde for. Mas se a gente tá com o coração cheio da palavra de Deus, a gente vai terminar falando disso com a pessoa. Então, esses assuntos, né, por mais diferentes lugares que a gente passa durante o dia, a gente precisa reforçar esse pensamento. Se a gente pensar muito nessas coisas, você pode ter certeza que a gente vai falar muito disso. Toda a energia deve ser exercitada. A vida da alma não pode ser sustentada a menos que se ponha em sujeição à vontade de Deus. Toda a energia deve ser exercida em fazer a vontade divina. Amém. Nossos pensamentos, se firmados em Deus, serão guiados pelo amor e poder divinos. Então, minha querida filha, prossegue em viver as palavras que procedem dos lábios de Cristo. Que o Senhor te fortaleça, abençoe e guie. Avançar, pois, crendo que se pedires, receberás. Então, precisamos pedir Jesus nesses pensamentos puros, voltados à vontade dele, que possam ser a cada momento feito conforme a vontade dele. Nós precisamos realmente, irmãos, estar mais conectados, né? Quanto mais conectados, mais disso nós vamos falar. Cristo muda os pensamentos. Cristo veio para mudar a corrente dos pensamentos e afeições do homem. Amém. Como a flor do campo se volve para o sol, como a flor do campo se volve para o sol, que a nossa alma se dilate e eleve, a fim de que Deus nos possa proporcionar um sopro da atmosfera celeste. Podemos nos conservar tão achegados a Deus que em cada inesperada provação, nossos pensamentos para Ele se volvam, tão naturalmente como na flor se volta para o sol. Amém. Independente do que nós estivermos passando, irmãos, ou que nós formos passar ainda, que nosso pensamento possa se voltar para Deus, assim como o girassol, como a flor, né, se volta para o sol, que interessante. Então, o que faz a gente passar nessas tempestades da vida de outra forma, né, de uma forma muito mais serena, é isso, como que a gente tem vivido cada dia, né? A transformação começa com os pensamentos, olha aí. As palavras, e vos darei um coração novo, em Ezequiel 36:26, querem dizer, e vos darei um novo entendimento. Esta mudança de coração é sempre seguida de uma clara concepção do dever cristão, do entendimento da verdade. A clareza de nossa visão quanto à verdade será proporcional à compreensão que tivermos da palavra de Deus. Olha que interessante. A clareza de nossa visão quanto à verdade será proporcional à compreensão que tivermos da palavra de Deus. É preciso que a transformadora graça de Deus tome completa posse de nossas faculdades mentais. Podemos pensar o mal, podemos continuar a conservar a mente em coisas objetáveis, mas quem nos fará isso? Conformará toda a nossa vida naquilo a que estamos olhando.
mas contemplando a Jesus, somos transformados à sua semelhança. Amém, Senhor. O servo do Deus vivo olha com certa finalidade. Os olhos são santificados, e santificados os ouvidos, e os que fecharem os olhos e ouvidos para o mal serão transformados. Louvado seja o nosso Senhor. Mais uma mensagem forte, né? Então, irmãos, tudo começa em nossa mente. Já estamos há alguns dias falando desse tema. Não é à toa que ele é tão extenso, né? Por causa do poder que ele tem em nossa vida. Não o poder que o pensamento tem, não. O poder de se transformar os pensamentos, né? Quanto ele pode mudar a nossa condição, nossa situação, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida espiritual, né? Então, tudo está aqui. O tanto que a gente esforça, o tanto que a gente busca, o tanto que a gente entrega, o tanto que a gente medita. Então, a gente precisa selecionar aquilo onde nós vamos focar realmente. Tudo que a gente foca, cresce. Qualquer coisa na sua vida, se você focar, vai crescer. Se você cuidar daquilo, se regar aquilo, vai crescer. Você pode ter certeza disso. Você focar, você regar muita raiva, muito ódio, você pode ter certeza que isso vai acabar se transformando em realidade. Se você focar em perdão, se focar em libertação, se focar em Cristo, se focar em entrega, se focar em paz, você pode ter certeza que você vai colher isso. A gente é aquilo que a gente semeia durante o nosso tempo, né? Onde você estiver dedicando tempo, aqui dali você vai colher aquilo, independente da área que for. Precisamos ficar atentos com isso. Então, por isso que na Bíblia fala, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde você estiver gastando tempo, ali vai estar seus pensamentos, ali vai crescer. Então, se nós queremos ir para o céu, se nós queremos ter uma vida diferente, uma vida transformada, precisa de dedicação de tempo, de dedicação mental, de meditação, de tempo com Deus. Por isso que a gente fala tempo com Deus. Muitas vezes a gente não entende, né? É isso, é onde a gente está guardando, onde nós estamos deixando os nossos pensamentos. Quanto mais nas coisas de Deus ele tiver, pode ter certeza que mais espiritualmente crescendo, quanto mais entrega tiver, quanto mais dedicação tiver, mais crescimento vai ter, mais transformação vai ter. É impossível não ter. Você está regando, você está cuidando, você está cultivando, né? Fique à vontade em comentar se alguém tiver algo, irmãos. Está aberta aí a temporada de comentários. Se alguém quiser falar algo. Alguém tem algo a Coerência do acrescentar? Senhor. Fique à Coerência vontade, do meu irmão. Senhor. Coerência do Senhor. É isso o que realmente toca. Ele nos construiu de um jeito e ele está nos restaurando desse jeito. É muito interessante isso. E, assim, a gente para pensar e ver que ele está conduzindo a nossa vida para esse rumo. E ele não está com pressa. Não é no sentido de que ele não se importe em se restaurar logo. É que se ele fizer tudo por ele mesmo, sozinho, essa transformação mental de usar a nossa liberdade, de nos moldar, de nos fazer ter vontade de ir lá, ela não vai acontecer. É como programar um robô. Se programou o robô, agora ele obedece o programa. Deus não está programando robôs, Deus está restaurando pessoas livres e que são rebeldes. Como é que você faz isso? Tem que despertar o gosto por não ser mais assim, ojeriza pela rebeldia, e começar a contemplar a santidade e querer ser daquele jeito como ele é, harmonizado com ele. Nossa, isso aí é poderoso demais da conta. Poderoso demais da conta. E aí ele vai fazendo isso, a gente contempla, a gente repete. Rapaz, eu uso essa questão da. E olha, eu já li Ciência do Bom Viver, viu? Alguma vez. Mas eu não lembrava, sabia que isso era bíblico, já tinha visto isso na Bíblia, etc. Mas no Espírito, a frase bem claramente, se você leu ela bem no começo de hoje, né? Você vai repetindo, você faz aquilo várias vezes, até aquilo virar real. Olha ali, ó, tá vendo?
Então, é uma base escriturística para neurolinguística. Acho que até você destacou isso também, para neurociência, desculpe. Acho que você até destacou isso também. Tremendo, tremendo, tremendo. Realmente, a coerência de Deus encanta. É impressionante. A gente precisa criar esses novos caminhos mentais, né? Resumindo, é isso, né, irmão? Você cria, você vai Não, passando ali toda vez, sua decisão vai. Então, o cérebro, ele é moldado pela repetição. Quanto mais você passa aquele você caminho, cria. mais limpo o caminho fica, mais pavimentado ele fica, né? A verdade é Só tem essa. que botar, só tem que botar um passo a mais aí. A gente contempla tal, aí nós resumimos, enumeramos, aí isso você repete inúmeras vezes, pega lá, escreve 30 páginas que você precisa pensar, resolver mudar. Aí dessas 30 você faz um parágrafo, você faz, né, uns 4, 5 parágrafos, você faz ali frases, aí pega essas frases, parágrafos e copia ele trocentas vezes, espalha pela casa, na carteira, no rolo de papel higiênico, se for o caso, não para você tirar, mas para você olhar coisas que você vai precisar ali no livro, na Bíblia, no porta-escova de dente. Aí enxergou aquilo ali, repete a frase, porque tem que ser rápido, não dá para ser as 30 páginas, repete a frase que resume aquilo ali, e aí e mentaliza aquilo várias vezes, ora, clama, sabe? Vai te gasta um tempo danado com isso no começo, mas conforme vai fazendo, aquilo vai ganhando a velocidade, porque o inconsciente vai sendo treinado. Gente, isso faz uma diferença brutal da conta. Nossa, como nós precisamos repetir 10 milhões de vezes a mesma coisa até criar vergonha na cara. E aí você Irmão, treina o inconsciente e vira automático, vira natural. Outra vida, novidade de vida já se materializou, novos pensamentos. e eu falo assim, como que o pessoal antigo entendeu isso, né? Por que que os judeus usavam a mezuzá lá na mão o tempo todo, lá com os 10 mandamentos? Para isso. Toda hora o cara balançando aqui dali, tá pendurado na mão, eu olhava, lembrava da lei de Deus, né? Impressionante. Então eles queriam fixar de Inculcar, alguma forma, então o eles chamar, deixavam né? ali. Chamar, É, inculcar nos seus filhos. Te lembrará ao deitar, ao levantar, nos umbrais da sua porta. Você sai de casa, você já vê aquilo ali. Você entrou em casa, você isso já viu aí. aquilo ali. Eita coisa! Então assim, precisamos. Eu tenho vontade de escrever na testa, assim, na frente do olho, assim, para só olhar para isso. Vamos Precisamos usar arrumar. aqueles óculos, sabe aqueles óculos da Google, assim, que você coloca o óculos, você enxerga o negocinho no computador ali, não sei o Aham, que lá. isso aí. Tem que colocar nesse óculos pra ficar repetindo, não se eleva, né, cara? É, Isso aí. eu vou vender um carro, vou comprar um óculos daquele. Amei. Mais alguma coisa, irmãos? Alguém quer comentar algo mais? Se não, oremos então. Olhemos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por abrir nossa mente. Mas que essas palavras não fiquem apenas nessa leitura, Senhor. Por favor, nos ajude. Timbra nossa mente, Pai, de, de alguma forma que nós nunca possamos esquecer isso, essa decisão de meditar o tempo todo nas coisas que te agradam, de ter os pensamentos, Pai, cativos a Ti, no seu sacrifício, no quem Tu és, no compromisso que nós temos contigo, Pai. Nos ajude, transforma nossa mente, Pai. Que vontade de uma forma, Pai, de deixar isso tão claro o tempo todo, mas nós nos distraímos na facilidade tão grande, Senhor. Mas que nós possamos esforçar nisso todos os dias da nossa vida, Pai. Em deixar nossos pensamentos cativos a Ti. Nós possamos entender e agradar disso, Pai, todos os dias da nossa vida. Para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Amém. Obrigado, abençoa o nosso dia, a nossa vida. E que nós possamos, Pai, ter o dia inteiro com os pensamentos em Ti. Amém, amém e amém. Deus seja louvado, meus irmãos e irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Seja louvado.